Senhor, fala conosco por meio do teu Filho, Senhor. Que ele seja a boca de Deus para as nossas vidas. Ele peça em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode se assentar. Nós vamos dar continuidade a esse seminário, amém? Você tem sido abençoado? Amém? Eu sei que a gente trata de alguns assuntos bem contundentes, né? Mas são assuntos da Bíblia, mas que eu digo que é libertador para as nossas vidas. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade. Eu gosto de dizer, e a prática do conhecimento da verdade vai trazer libertação, amém? Então nós vamos continuar falando sobre isso. Como eu disse, não dá para a gente esgotar esse tipo de assunto de maneira nenhuma. Mas eu estou pegando uns pontos que eu acredito que seja importante, na medida que Deus vai nos guiando, nos inspirando. E eu acredito que a gente vai sair daqui bem melhor do que nós entramos. Eu gosto do que a Bíblia diz, que a palavra não voltará vazia sem que antes ela cumpra aquilo que ela foi designada para fazer. Você crê nisso? Então a palavra está sendo liberada, então ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir aquilo que ela for designada para fazer. Amém, irmãos? Então nós vamos continuar falando sobre liderança, vamos falar também como liderar, e a Bíblia ela é recheada de textos, de ensinos tão poderosos a respeito desse assunto. E eu só queria mais uma vez a tua atenção para que a gente possa fluir. Se você tiver com fome e sede, Deus vai liberar a sua graça e aí a gente vai ser tremendamente alcançado. Amém? Quero falar um pouco com você sobre rebeldia, sobre rebelião. Não fica assustado com o nome, mas é porque isso está ligado a liderado, está ligado à liderança, porque não é só o liderado que é rebelde, às vezes o líder também é rebelde. Amém? Então esse é um assunto que, como eu disse ontem, não escapa a ninguém, não escapa a eu. Então assim, eu gosto de ser lembrado desse assunto, porque isso vai me privar de errar, vai me privar de cair em situações dificílimas. Amém? Então por isso que é um assunto contundente. Agora eu sei que é um assunto que não te faz correr na igreja, né? Não te faz pular, mas é um assunto que te traz libertação e que te priva e te livra de fato de coisas terríveis. E nós vamos ver alguns pontos aqui bem interessantes na vida de alguns homens e mulheres de Deus, tá bom? Que tenho certeza que você vai ser abençoado. Então, como eu falei, rebelião, rebeldia é o quê? Rebelião é o quê? Significa opor-se ou se levantar contra. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: opor-se ou se levantar contra. Primeira coisa que você precisa entender é que quando você se levanta contra alguém, contra o seu irmão, você está se levantando contra Deus. Porque o teu irmão é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Às vezes a gente só acha que é se levantar contra uma autoridade, né? Mas amado, quando você fala do seu irmão, quando você fala de uma autoridade, para Deus é a mesma coisa. Então assim, e a primeira coisa que está sendo ferida é a palavra, é o princípio da palavra. Então isso é bem interessante a gente entender, amém? Como eu falei ontem, o que o princípio de Lúcifer, né? Que foi rebelião. É o que? É o desconforto de estar embaixo, é o desejo de ser igual e o desejo de estar acima. Amém? É aquele sentimento que faria muito melhor, é aquele sentimento que só com ele que Deus fala, sabe, irmãos? Então nós vamos ver algumas coisas na palavra que vai tratar com a gente de uma forma bem interessante. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que nós devemos tomar cuidado é essa coisa de querer andar sozinho. Já viu, tem pessoas que acham que não tem que estar no meio de ninguém, tem pessoas que acham que tem que se esquivar, mas a Bíblia diz, amado, que aqueles que andam fora do amor, aqueles que não querem estar em grupos, que não querem, sabe, fazer parte, se vai fazer algo na igreja, então vamos separar os grupos. A pessoa não, eu prefiro fazer sozinho.
Isso é um perigo. Amém? Esse tipo de pessoa corre um risco sério de ser influenciado pelas trevas. Lembra, nós falamos ontem sobre entendendo o governo que está em operação ou influenciando as nossas vidas, né? E às vezes nós não temos noção, mas alguns comportamentos evidenciam que o que está governando a nossa vida ou nos influenciando é o governo das trevas, por conta de uma série de comportamentos. Nós falamos isso e ficou bem claro essas coisas. E a Bíblia diz que quem anda em amor, ele não busca os seus próprios interesses, busca os interesses uns dos outros. E eu quero te dizer, amado, que nós vamos para o céu e vamos morar todo mundo junto. É melhor a gente se acostumar com isso, né? De querer ficar sozinho, não é verdade? Então nós precisamos ter esse cuidado. Eu queria que você abrisse a palavra comigo, lá em Ezequiel 28. Amém? Eu quero que você sempre fique em mente que o reino de Deus, ele é um reino que Deus é quem governa, não é os homens. Amém? Então precisa ficar claro isso. Amém? E o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Ele é formado de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o reino de Deus está dentro de nós. Amém? Aleluia. Eu queria falar um pouco sobre algumas pessoas quando pensam sobre... Quando a gente fala de rebelião, de rebeldia, está ligado ao anticristo, mas não o anticristo propriamente pessoa, né? Mas a influência. Eu quero deixar isso bem claro. A influência. O anticristo não está aqui, mas a influência dele está. Amém? E isso é muito perceptível e nós vamos ver alguns pontos disso. Porque ao olhar o que o anticristo fará, tem-se a evidência da operação do seu espírito nos dias de hoje. E qual que é a evidência? Opor-se contra tudo que se chama Deus, contra o que é objeto de culto. E Paulo, ele deixa isso bem claro no texto, que a igreja, que é os seus santos, é a manifestação de Cristo hoje na terra. Então, obrigatoriamente, o espírito de anticristo é aquele que opera naqueles que se opõem à igreja ou aqueles que servem na igreja. Um rebelde não é alguém que simplesmente discorda, pois veremos à frente que é possível discordar sem se rebelar. Amém? Você vai ver que é possível, amém, discordar sem se rebelar. Mas alguém que se levanta contra, que se opõe, esse é o espírito anticristo. Então eu estou falando da influência. Amém? Então eu quero que você entenda isso. E em Colossenses 1:26, eu vou ler para você, vou citar para você. A Bíblia diz assim, ó: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora eu quero falar um pouco com você a respeito de Lúcifer, porque muitas pessoas, por não entender direito, às vezes tem alguns pensamentos errados. Então Ezequiel 28, o verso 12, a Bíblia deixa claro algumas coisas que eu acho interessante a gente tocar aqui. Porque tem algumas pessoas que pensam que o diabo é um bicho feio, já viu isso ou não? Tem algumas pessoas que pensam que o diabo tem um tridente, é chifrudo, e fazem uma série de imagens, né? Mas quando você vai estudar, você vai ver que não é isso que a Bíblia diz, muito pelo contrário. A Bíblia chega a dizer que ele vai enganar a muitos. E muitos quem? Os crentes. Amém? Ele se transforma num anjo de luz. E uma série de outras coisas que é importante a gente ver. Então, Ezequiel 28, 12, a parte B diz assim: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. E olha só, estava no Éden, no jardim de Deus, de todas as pedras te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram teus engastes e ornamentos,
no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Olha só o que ele diz: permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Agora, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E aí diz o quê? Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E elevou-se o teu coração. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E depois, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemple pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam. Amém? Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vês agora ser objeto de espanto, e jamais subsistirá. Então, essa passagem, ela é entendida por muitos estudiosos da Bíblia como endereçada a Lúcifer, e é o retrato da sua queda. É interessante perceber que Deus o criou, e como ser criado, deveria ser submisso e obediente a Deus. Você consegue entender isso? Essa era a proposta de Deus. Mas você vai ver que a Bíblia diz que na multidão do seu comércio, você vai ver que ele era perfeito, cheio de sabedoria, de formosura. Mas agora, a Bíblia diz algumas coisas que eu acho interessante. Agora, na multiplicação do teu comércio, qual era o comércio dele? A influência. Porque ele era o querubim da guarda. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então existe uma coisa muito séria, amado, principalmente para quem está em liderança, que era o caso dele aqui, o querubim da guarda. Então ele tinha um comércio que a Bíblia chama, que era a influência, e isso vai ficar claro. Chega a dizer também que ele era o sinete da perfeição. Você já viu essas pessoas? É o sinete da perfeição. Já viu? Tem pessoas que é o sinete da perfeição. Ele se acha a pessoa. É impressionante. Eu digo, está quase igual Lúcifer. Não é sério isso? É muito sério. Então, amado, tem que tomar cuidado com esse tipo de sentimento de se achar. Como nós falamos ontem a respeito de soberba, de arrogância, a soberba precede a ruína. A soberba vai te levar à queda. Sabe, amado, você precisa entender que Deus é a fonte de todas as coisas. Se você é ou possui alguma coisa ou vai ter alguma coisa, você precisa estar certo de que Deus é a fonte. Amém? Sem o Senhor, amado, nada nós somos. Você precisa colocar isso no teu coração. Sabe, você tem que tirar aquele tipo de mentalidade de que se você tem alguma coisa, foi a força do seu braço, foi o seu trabalho. Toma cuidado com esse tipo de sentimento, porque quando você fica alimentando esse sentimento, logo e sem perceber, você vai estar numa condição de hostilidade e não submetendo a mais ninguém, porque agora na sua cabeça você ocupa uma posição de autoridade que não deve mais satisfação a ninguém, porque você se acha o sinete da perfeição. E infelizmente isso acontece muito, e eu digo no meio do povo de Deus. Amém? Chegamos na igreja às vezes arrebentado, com o casamento destruído, com uma vida terrível, e de repente agora a gente se abre por meio de humildade, acolhemos a palavra agora nos liberta, nos coloca numa condição que nós nunca vivemos, e agora por causa de um coração certo, a bênção de Deus se estabelece sobre a nossa vida, começamos a prosperar, começamos a avançar, e agora levantamos o nariz, e não queremos mais, nem é todo mundo que a gente ouve, agora a gente é seletivo, sabe, com as pessoas. Sabe, irmão, tem que tomar cuidado com isso. Isso é muito perigoso e é muito sutil.
E você vê ele dizendo aqui, estava no Éden, no jardim de Deus. Sabe, amado, você está na igreja, no jardim de Deus. Então tem que tomar cuidado, amém? Isso aconteceu, não foi num lugar esquisito, num lugar escuro, num lugar longe de Deus, não. Então parece que não, mas isso é muito sério, amém? Por isso eu quero a sua atenção. Então ele era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura, se cobria de pedras preciosas, de fato foram feitas para ele. Eu não sei se você sabe, mas Deus, quando criou a terra, Ele criou a terra para mim e para você. Sabe, e isso me faz pensar que Deus, Ele cuidou de todas as coisas por mim e por você, e por conta disso deveríamos ter um coração grato, sabe, humilde, ensinável, porque a ideia de Deus é que esse tipo de conhecimento e sentimento se multiplique no meio de nós, para que pessoas possam ser alcançadas. Tem pessoas, amado, que são insuportáveis. Tem pessoas que, infelizmente, é difícil de ficar perto. Faz mal, sabe? Provoca um tipo de situação horrível. Você já esteve perto desse tipo de pessoa? É horrível. É horrível. Eu imagino isso diante de Deus, vendo o seu filho dessa forma. Mas eu vou te dizer, não era assim, mas começou a ocorrer isso, né? Então nós devemos tomar cuidado com isso. Lembra? Ele era ungido e estabelecido por Deus também. Estava na presença de Deus, no Monte Santo. Era perfeito em seus caminhos. Amado, até que está tudo lindo. Não é verdade? Tudo perfeito. Deus o fez tão maravilhoso e perfeito quanto se podia ser. Mas isso não foi suficiente para ele. Amém? Então, na multiplicação do teu comércio, ao lermos esta afirmação, uma pergunta vem à nossa mente: que comércio era esse? Já que estamos falando de Lúcifer. A questão é que, apesar de ter acesso à presença de Deus, seu monte e seu trono, como vimos no texto, Lúcifer estava estabelecido sobre a terra e governava sobre ela. Esta palavra traduzida por comércio traz a ideia de influência, de ter o que os outros precisam. Ao ver crescer esta influência, a Bíblia diz que o seu coração se encheu de violência e iniquidade, que se tornaram uma multidão delas. Entendemos com isso que foi o crescimento naquilo que Deus o criou para fazer, que levou Lúcifer a ensoberbecer. Então, amado, eu vou te dizer, eu fico com cuidado, sabe, com pessoas que chegam assim na igreja: pastor, pode contar comigo. Eu fico com cuidado com isso. Pastor, se precisar de uma coisa, o que precisar na igreja, está aqui eu, sinete da perfeição. Pensa num cara bom, sou eu. Sabe, irmão, é um negócio, e às vezes chega até em humildade. Mas sabe, amado, essa coisa de você dizer que sabe tudo, sabe que, sabe, de não poder sentar para ouvir, eu fico preocupado. Eu me lembro que quando eu comecei a igreja em Guaratinguetá, eu tinha uma instrução de que as pessoas só deveriam ser inseridas dentro de um departamento depois de acolher a visão que está no nosso coração, depois de serem observadas, né? Depois da gente ver a conduta, porque a igreja é a igreja de Deus, não é a minha igreja. Então eu não coloco qualquer pessoa dentro da minha casa, não é verdade? Você não convida qualquer pessoa para dentro da sua casa. Mas por que na igreja alguém vai entrando e você já vai colocando? Não é verdade? Você concorda? Então assim, a gente tem que ter esse cuidado. E você vai ver as escrituras, até o apóstolo Paulo falando do cuidado que se deve ter. Porque as pessoas precisam amadurecer. Eu gosto de uma frase que o pastor João Roberto diz. Ele diz que ele não confia nada a ninguém, que ele não tem o coração daquela pessoa na mão. Eu vou repetir. Ele não confia nada a ninguém, que ele não tem o coração daquela pessoa na mão. Por que o coração? Porque às vezes as pessoas têm até habilidade. Às vezes as pessoas são até muito inteligentes, têm até boa vontade, mas não é disso que vai ser apropriado para se fazer aquilo que Deus chamou.
Sabe, amado, você vai ver que as pessoas que Deus levantou, eu gosto do início da história de Davi, quando Deus levanta Davi. Quando você olha para a história de Davi, você vai ver que seus irmãos era tudo o sinete da perfeição, né? Tanto quando Deus vai querer levantar um rei sobre Israel, aí o que faz? Deus envia o profeta na casa de quem? Do pai de Davi, de Jessé, e aí tá todo mundo lá, parecendo um desfile de moda, né? Assim, quando passa o camarada lá, o profeta falou: rapaz, está diante de mim o rei. É esse, com certeza. Por quê? Camarada bonito, forte, inteligente. Com certeza é essa criatura aqui, que é o rei de Israel. E passou todo mundo e Deus dá uma lapada no profeta. Não é assim que eu vejo. E aí o que faz? Ele diz: eu vejo o coração. E aí ele falou assim, perguntou para Jessé: são todos esses teus filhos? São. Mas não tem mais ninguém? Tem uma, rapaz. Ele está lá no pasto, está cuidando das ovelhas, está fedendo uma hora dessa. Ele falou assim: chama ele. E lá vem Davi, não deu tempo nem de tomar banho, de fazer nem botar uma roupa. Oi, pai. Ele falou assim, Deus falou assim: está diante de mim o rei de Israel. Deus nunca vai chamar alguém que está à toa. Deus nunca vai chamar alguém que quer fazer o que quer. Davi estava cuidando das coisas do seu pai. E estava fazendo o que os outros não queriam fazer. Porque o que os outros estavam tudo prontinho. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Sabe essa coisa, não, eu tenho faculdade, eu tenho pedigree, não é assim? Eu tenho nojo dessas coisas, me perdoa. Porque tem gente que fez faculdade e se acha. Sabe, amado, deixa eu te dizer, você fazer faculdade não é garantia de sucesso para ninguém, não. Onde sabe disso? Porque você vai ter que fazer uma faculdade, você vai ter que investir 5 anos da sua vida de tempo, vai ter que investir dinheiro, vai ter que abrir mão de uma série de coisas, e às vezes faz a faculdade que não vai usar. Tem gente que tem 2 e 3 faculdades, só gasta o dinheiro do pai, rouba tempo e não faz nada com o que estudou. Agora o que eu acho interessante é que a pessoa consegue se ver no primeiro dia da faculdade formado lá na frente, né? Mas a pessoa não consegue olhar para a palavra e se ver um homem de Deus. Gasta 5 anos estudando, mas não gasta um dia estudando a Bíblia. Paga uma mensalidade altíssima na faculdade. Abre mão de dormir, lê livros, porque quer ser doutor. Né? Quer ser doutor. E não é garantia para ninguém, porque depois que você se formar, você ainda vai ter que ter dinheiro, vai ter que se especializar, uma série de coisas, e mesmo assim depois vai ter que esperar os clientes chegar. Agora a Bíblia, se você for para a palavra de Deus, é garantia de sucesso, mas ninguém quer. Agora quando chega na igreja, quer apresentar o pedigree, né? Eu sou doutor. Então senta, doutor. Amém? Eu gosto dessas pessoas que gostam de aparecer. Eu digo: rapaz, que coisa boa, você é doutor? Rapaz, que benção, senta, viu? A gente gosta de doutor sentado aqui. Sabe, amado, faculdade não é garantia de nada. Eu não estou desfazendo o estudo, pelo amor de Deus. Eu tenho um problema com pessoas que ficam gastando anos e anos da vida para fazer uma coisa que não vai usar. Gastando dinheiro, e às vezes o dinheiro do pai e da mãe, porque quem pagou não foi nem ele, às vezes é a mãe, né? Graças a Deus se você pagou a sua, né? O prejuízo só foi seu, né? O problema é quando o pai toma um prejuízo. Então assim, eu tenho problema com essas coisas. Irmão, eu não fiz faculdade nenhuma. E queria ter feito, queria ter estudado, queria, sabe, porque formação iria me ajudar muito mais na minha vida com Deus. Mas hoje eu fico olhando o que eu faria, não sei, sinceramente, não sei que faculdade eu faria, não. Eu tenho 3 filhos, só uma filha minha que ela faz direito e o sonho dela é ser juíza. Agora os outros 2 a gente colocou na faculdade e aí eles estão estudando e um dia eles me pararam em casa e falaram assim: pai, o que você pensa ao nosso respeito? Eu falei: não, quero que vocês estudem tudo. Ele falou: você ensina que a gente deve ser guiado pelo Espírito, né? Então eu estou fazendo uma faculdade que não é a minha vontade. E aí eu tive que sentar, ouvir. Falei: o que está no teu coração? Eu falei: eu quero servir a Deus.
Falei, mas rapaz, você precisa estudar. Ele falou assim, você estudou? Uma lapada grande que eu tomei. Eu falei, então você vai se especializar em alguma coisa, você não vai ficar à toa não. Ele falou assim, não tem problema com isso não. Eu só não quero perder tempo. Eu não quero, porque eles veem isso na igreja lá, eu só não quero viver como algumas pessoas que eu vejo na nossa igreja. Sofrendo, com uma vida... Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu resumir a conversa aqui. Irmão, se você não entendeu o que Deus te chamou para fazer, você vai viver frustrado. Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte, que antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse pela madre, te constituí profeta. Então, o que Deus te chamou para fazer é antes do ventre. E eu te pergunto uma coisa, qual é a coisa mais importante que Deus te chamou para fazer? Se o que Ele te chamou é antes do ventre. Mas nós não nos preocupamos em saber a vontade de Deus. A Bíblia diz, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. E muitos de nós, amado, andamos por conta desse sistema aí fora. O sistema aí fora diz que você tem que trabalhar muito, você tem que se acabar para ser bem sucedido. Aí o que acontece? O cara trabalha a vida inteira, faz hora essa, faz isso, faz aquilo. Aí quando chegou a hora de desfrutar, está com a doença. Porque já não tem mais saúde. Algumas pessoas pegam um texto da velha aliança e aplicam na nova, e eu digo está errado. A Bíblia não diz na nova aliança que é o suor do teu rosto comerás o teu pão, não. Isso é velha aliança, isso aí é maldição. Não tenho tempo de falar sobre isso aqui não. Mas sabe, amado, eu vou te dizer, a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que você vai ser suprido em todas as coisas. Que Deus é o teu seguro, Deus é a tua garantia. Agora, quando você entende o chamado de Deus, e se dentro daquele chamado de Deus encaixa, sabe, uma faculdade, vá para aquilo ali, mas seja, sabe, seja ousado, seja, sabe, efetivo naquilo que você está fazendo. Não fica perdendo tempo com coisa que Deus não te chamou para fazer. Sabe, e na igreja, seja a pessoa que a liderança pode contar com você. Sabe, você precisa criar uma identidade. Chegaram para João Batista e falaram assim, quem é você? Lembra dessa pergunta que fizeram para João Batista? Entendeu? Quem é você? Ele poderia dizer que ele era o Cristo, porque Jesus ainda não tinha se manifestado como Cristo. És tu quem? E ele disse, não sabe quem eu sou não? Eu sou o que a Bíblia diz ao meu respeito. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele foi chamado para fazer. Amém? Ele sabia quem ele era e ele foi chamado para fazer. A Bíblia diz no livro de Lucas, que ele diz, eu fui chamado por Deus para habilitar um povo preparado pelo Senhor, que ande no poder e no espírito de Elias. Ele sabia o que ele foi chamado para fazer. Ele sabia qual era o lugar de atuação dele. Qual era o lugar de atuação dele? No deserto. Lugar que ninguém quer ir. Então, é essa coisa que é importante. Agora, quando nós estamos debaixo de uma liderança, quando você tem esse coração aberto, Deus, por meio da sua liderança, vai sinalizar coisas, vai te trazer alívio, você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida. Mas geralmente a gente tem aquela coisa de que a gente sabe de tudo, de que a gente só estou aqui só para cumprir o meu papel de sentar aqui, ouvir e depois ir embora. Igreja é família, irmãos. Sabe, igreja é um corpo, cada um tem uma função no corpo de Cristo. Seria um absurdo você ser o pulmão e dizer assim, rapaz, hoje eu não estou bem não vou para a igreja hoje não. Imagina, o pulmão se rebelar. Não, a gente não pensa nisso, né? O coração dizer, rapaz, estou cansado, e ficar batendo, estou cansado. Sabe, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos lembrar disso. Cada um de nós tem uma função importantíssima no corpo. O seu dedinho, ele está escondido, irmão, mas fica sem ele para tu ver. Você vai perder o equilíbrio do corpo. Amém? É muito sério isso. Eu gosto de falar sobre os 5 dons ministeriais na palma da mão. O apóstolo, esse aqui é onde concentra a força. Profeta, assim diz o Senhor, aquele que vê e ouve no reino do Espírito. O evangelista é esse dedo maior, que está ligado à igreja local e vai lá no mundo onde o pecador está e atrai ele para a igreja. O pastor é aquele que tem uma aliança com a igreja. E o mestre é esse dedinho aqui, é aquele que vai em lugares na palavra onde os outros não vão.
E o que é importante é a gente entender que a gente precisa de uns dos outros. Não tem nada mais lindo e poderoso de que ver um mestre ensinando. E eu teve uma época que eu fiquei meio condenado. Eu vi uns camaradas ensinando, eu falei, meu amigo, eu estou desviado. Eu me sentia mal. Falei, meu Deus, eu tentei pregar as mensagens que eles pregavam, mas não deu certo não. Falei, de onde que eles tiraram isso? Mas aí, amado, aquilo ali é dom. Aquilo ali não é inteligente, não é porque ele é inteligente e a gente é burro, não. Amém? Eu graças a Deus, agora estou resolvido. Porque eu me achava burro. Falei, cara, eu não consigo pregar uma mensagem dessa. Mas aquilo ali é dom, favor de Deus para a vida daquela pessoa. Da mesma forma o apóstolo, amado, foi levantado para estabelecer igreja e estabelecer liderança. Ele faz isso com graça porque é um dom de Deus, não é porque ele é bom. O pastor, amado, eu vou te dizer. Ó, pastor, a gente tem que tirar o chapéu, viu? Porque rapaz ama, abraça, traz para perto dos outros, tá pronta. E ama. Eu não sou assim não, gente. Mas isso é o dom de Deus na vida das pessoas. Por isso a importância de você encontrar o seu lugar no corpo de Cristo. E você entender o chamado do teu irmão. Amém? Porque se uma igreja ela for liderada só por profeta, eu quero ver quem fica no culto. Que é só dedo apontado. Não é sério? Se a igreja tiver só evangelista, amém, aí pronto, não tem mais igreja, só vão viver na rua pregando ou qualquer coisa assim parecida, né? Então assim, nós precisamos entender a multiforme graça de Deus, da atuação de Deus. Da mesma forma que o coração tem uma função, o pulmão tem outra, mas os dois são importantíssimos, da mesma forma a sua mão. Eu não posso dizer que eu não preciso de você, eu preciso de você. Você é importantíssimo para o meu crescimento. Cada um de nós aqui, amado, temos uma função. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Alguém chegou mais cedo aqui para abrir a igreja. Alguém às vezes é o último a sair. Alguém vem montar o som. Alguém vem limpar a igreja. E para Deus, aquele que prega não é maior do que o que limpa o banheiro. Você precisa entender isso. Amém? De jeito nenhum, amado, não tem esse tipo de mentalidade. Rapaz, o que você é? Ninguém conta comigo, eu faço parte da limpeza da igreja. Meu amigo, você não tem noção. Se você entender que o que você faz é um serviço a Deus, é uma ministração a Deus, amado, você arrumar um copo, você arrumar uma mesa, a Bíblia nos ensina que isso é um culto a Deus, é uma ministração. Por isso que eu falei de Caim e Abel. Os dois deram uma oferta, mas Deus só recebeu de um. Então é como faz, sabe? Às vezes alguém está pregando aqui, ele está fazendo o serviço dele, mas para Deus, e você faz o seu aqui. Sabe, amado, o púlpito não pode ser o seu alvo. O seu alvo é o coração de Deus. Amém? Tira isso do seu coração. Se Deus um dia quiser que você vá para o púlpito, Ele vai te colocar lá e ninguém vai te impedir, porque agindo Deus, quem impedirá? Amém? Bota isso no teu coração. Agora eu quero te dizer que da porta até o púlpito tem uma caminhada. Existe uma caminhada que precisa ser trilhada, de fidelidade, de honra, de obediência. Isso é importante demais entender. Amém? Não esqueça disso não, tá bom? Lúcifer foi levantado por Deus, criado por Deus, estabelecido por Deus, mas na posição que ele estava sobre a terra, a Bíblia diz, por causa disso, se encheu o seu coração, por causa do comércio, a influência que estava sobre ele. E o apóstolo Paulo diz, eu vou citar para você, em 1 Timóteo, verso 6, ele diz assim, ó: não seja neófito o candidato ao ministério, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Esse texto às vezes é muito mal compreendido. Sabe por quê? Paulo aqui, ele aconselha a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. E eu gosto disso aqui. Sabe, amado, quando você vai estudar a palavra, criaram um dogma, criaram uma coisa que pastor só é alguém já velho, alguém que já está com muitos anos. Mas quando você vai estudar a palavra, você vai ver que Deus levantou José jovem, você vai ver que Deus levantou Davi jovem, você vai ver que Timóteo era um jovem, Tito era um jovem. Você vai ver que não é bem isso.
Deus ele tem a proposta que você seja despertado cedo. Amém? Porque a experiência não está ligada ao tempo de carteira, não. Porque tem muita gente que tem 50 anos e não faz nada na igreja. Então não quer dizer nada isso. Ontem eu citei uma coisa conversando com um pastor, falando de Abinadab, lá em Crônicas. Eu acho que eu vou ler isso para você achar que não está escrito. É isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui. Glória a Deus. Isso é um seminário, amém, irmão? Não é um culto, não. Nós estamos ensinando. Amém. Deixa eu lembrar o texto aqui. Oi? Não, isso daí é parte disso. Acho que é 1 Samuel, se é isso. Deixa eu só conferir aqui. Ah, 1 Samuel capítulo 7, por favor. Abra lá comigo. 1 Samuel capítulo 7. Olha o que a Bíblia diz, no verso 1. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram, quantos anos? 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia o quê? Lamentações ao Senhor. Você entende que a arca era a representação da presença de Deus na velha aliança? Sim ou não? Então imagina, a arca, a presença de Deus, agora é levada para a casa de Abinadab. E a Bíblia diz que os dias foram 20 anos e só se ouvia lamentações. Não é sério isso? Agora, Crônicas, capítulo 13, o verso 1. Olha o que aconteceu. O verso 1. Consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes. Então ele consultou quem? Os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, presta atenção nisso, se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades dos seus arredores, para que se reúnam conosco, e tornemos trazer a arca para nós, a arca de nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela, da presença. Então, o que acontece agora? Davi quer trazer a arca estava na casa de quem? 20 anos na casa de Abinadab. E agora Davi, ele quer trazer a arca de novo. E eu vou te dizer, esse contexto aqui é Davi querendo fazer algo para Deus que não é a vontade de Deus. E ele começa já errando de uma forma terrível, porque ele consulta todo mundo e menos Deus. Ele consulta os capitães de 1000, os de 100, consulta todo o povo e ainda diz assim: olha, se bem vos parece, e se isso vem do Senhor, ele não tinha certeza. Ele estava com a intenção boa, mas não sabia como fazer. Porque a lei dizia que a arca teria que ser levada no ombro dos levitas. Então a lei tem que ser obedecida, pois Deus é quem estabeleceu. A presença não se carrega de qualquer jeito. Fala assim: a presença não se carrega de qualquer jeito.
Então o que ele faz agora? Ele falou assim, não, mas vamos fazer um negócio lindo. Vamos fazer uma festa, aleluia. Vamos fazer um carro novo de boi. E boi na nova aliança representa a figura dos ministros. Porque Paulo diz, será que é com boi que Deus se preocupa? Falando dos ministros. Aí o que acontece? Ele faz um carro novo de boi, faz a coisa mais linda. E aí, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. E Uzá foi segurar a arca, a presença. E Uzá morreu. Não é isso que está escrito aí? Olha aí. 9. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar. Porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante. Pode alguém morrer perante Deus? Pode alguém morrer num lugar de segurança? Pode. Quer que eu te prove de outra forma também? Quando você lembra de Sansão? Ele morreu aonde? No templo. Olha para o teu irmão e diz, pode alguém morrer num lugar de segurança? Repita para ele, sim. Tem muita gente dentro da igreja morrendo fora do tempo de Deus, porque está fazendo o que não é para fazer. Quando você quer fazer algo que você não foi chamado para fazer, morte vai entrar em operação. E o culpado aqui quem é? O líder, Davi. Por quê? Não consultou a Deus. Na igreja não é você faz o que você quer, a igreja não é sua. A igreja tem um cabeça, mas está aqui o que é para fazer. Mas às vezes o mundo é a influência para a igreja. Presta atenção. Não tem mais pudor, se veste de qualquer jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, você quando vai fazer uma entrevista numa multinacional, você vai de qualquer jeito? Por que na igreja as pessoas querem vir de qualquer jeito? Porque elas não reconhecem que Deus está naquele lugar. Que só virou um clube social. Elas respeitam a influência do mundo, né? Uma multinacional. Ele é o Todo-Poderoso. Parece chato isso, né? Mas foi por causa disso que Uzá morreu. Porque Davi não observou o mandamento. E aí o que acontece? Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. 12. Olha agora, temeu Davi ao Senhor naquele dia. Agora? Tinha que temer antes de tomar a atitude que ele tomou. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não faz algo para Deus de qualquer jeito. Amém, irmãos? Então o que acontece? Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como trarei a arca? Isso deve ser feito toda vez. Senhor, como eu devo fazer isso? Senhor, como eu devo tratar esse assunto? Como eu devo corrigir essa pessoa? Qual é a atitude que eu devo tomar? Porque a igreja é dele. E ele disse que estaria com você todos os dias na pessoa do Espírito Santo e te ensinaria a respeito de todas as coisas. Se ele disse, por que não contar com a ajuda dele? Vamos falando sobre liderança, amém, irmão? Você está aqui comigo, né? Não fica triste, não. Amém? Então o que aconteceu? Aí ele diz, como trarei a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a arca, aonde? A casa de um tal de Obed-edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus, fala assim comigo, com a família. Fala assim, família. Amém. Com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Como é que se explica? Abinadab, 20 anos a arca na casa dele, só ouvia lamentações. E em 3 meses,
na casa de Obed-Edom, todo Israel ouvia o que Deus estava fazendo na vida dele. E ele era geteu, não era nem da linhagem de Israel, mas considerava a presença. Sabe por que muitas pessoas estão sofrendo? Porque não consideram a presença de Deus. 20 anos na casa de Obed-Edom. Deixa eu te perguntar, quantos anos você tem de crente? Não responde não. Tem 20 anos? Que a presença veio morar em você? O Espírito de Deus, porque quando nascemos de novo, Ele veio morar em nós, a presença. O que se ouve de você? O que se ouve da sua família? Mas infelizmente, eu fico triste de falar isso. O que se ouve, infelizmente, quando vai conversar com os irmãos, muitas vezes é o quê? Está difícil. Não sei como eu vou fazer. Estou doente, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Sabe o que significa isso, segundo a Bíblia? Não está considerando a presença. Vocês ficaram quietos. Não é sério isso, gente? Não considerar a presença? Então o fato de você estar dentro da igreja não quer dizer que as coisas estão acontecendo, não. Porque ele dentro não resolve, imagina só vindo na igreja. Se o Todo-Poderoso morando dentro, você está vivendo do jeito que está vivendo? Eu sei que é pesado, irmão, mas é o que está escrito, desculpa. Seminário de liderança é esse ambiente mesmo, viu? Amém? O calabaxê é por dentro. Não é por fora não, é por dentro. Não é interessante? Essas coisas estão escritas há mais de 2000 anos, para mim e para você. Mas a gente não tem tempo para isso. Por quê? Os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocaram o poder da palavra. Sabe o que está acontecendo na nossa geração? O urgente toma o lugar do mais importante. Fala assim, o urgente toma o lugar do mais importante. A gente valoriza a faculdade, mas não valoriza a palavra. A gente quer para os nossos filhos uma faculdade, mas ninguém fala, filho, você precisa estudar a Bíblia. Mas você obriga ele para a escola, não é assim? Mas eu não vejo as pessoas, os pais, fazendo isso com a palavra. Se você for estudar as leis de Israel, você vai entender que a criança, até os 12 anos, ela precisa decorar a lei, para depois procurar um mestre ou um rabino e citar a lei. Sabia disso ou não? E se ele for reprovado, a Bíblia diz, a Bíblia não, a lei diz que ele deve viver na profissão dos seus familiares. Pedro era o quê? Quantos lembra? Pescador. Um era cobrador de impostos. Pode olhar cada um deles. Sabe o que significa? Todos os discípulos de Jesus, eles foram reprovados. Mas agora vem um outro mestre andando pela praia. Falei assim, vem, segue-me. O que eu gosto de Jesus é isso. Ele pega alguém que a sociedade reprovou. Ele falou assim, eu vou te fazer pescador de homens. Amém? Às vezes a gente está querendo fazer algo na sociedade que Deus não nos chamou para fazer. Mas porque o mundo diz que vai te dar autossatisfação, você quer. E aí vivemos frustrados, tristes, porque não compreendemos o chamado e a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se você não descobrir a vontade de Deus para a sua vida, você vai viver frustrado, mesmo com $1 milhão no bolso. Porque vai ter um vazio, porque você não foi criado para aquilo. Então, o que acontece muitas vezes é o que Paulo diz. Essa questão de neófito, né? Novo convertido ou não experimentado, vai correr o risco de cair na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? A soberba. Alguém neófito que não tem uma estrutura, quando é colocado para fazer uma coisa que não foi chamado ou fora do tempo, o que é que acontece? Vai cair na condenação do diabo. É isso que o texto está dizendo. Ele diz, Paulo aconselha Timóteo a não promover no ministério pessoas que ainda não são maduras espiritualmente, pelo perigo que é o crescimento sem estrutura e que fatalmente levará à soberba.
Muitos têm interpretado esse texto que é incorra na condenação do diabo como o trabalho de acusação que o diabo hoje faz contra os homens. Mas o que Paulo está falando é que o soberbo vai cair do mesmo jeito que o diabo caiu. O soberbo vai cair do mesmo jeito que o diabo caiu. Parece inerente ao crescimento. Então, parece que inerente ao crescimento está a possibilidade de se ensoberbecer. Foi assim que ele tentou derrubar Jesus, lembra? Lá em Lucas 4,9 ele diz assim: então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Outro texto sobre a queda de Lúcifer está em Isaías. Olha só o que diz Isaías 14:12. Ele diz assim: como caíste do céu. Então ele quis fazer a mesma coisa com Jesus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, que quer dizer Lúcifer, amém? Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Agora presta atenção, tu que dizias no teu coração. Isso aqui é o que é sério. Sabe, muita coisa você não fala com a sua boca, mas você diz no coração, e é exatamente o que Deus ouve. Porque Deus pegou no coração o erro dele. Tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Às vezes está aqui sentado, o pastor pregando, eu prego melhor do que ele. Eu faria melhor do que ele. Essa irmãzinha que está cantando é tão desafinada. Eu faria melhor do que ela. Esse é o princípio de Lúcifer. Isso é dito no coração. Quantos acham isso sério? Amém? Então ele diz: tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Lembra? Depois, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, lembra que eu falei o desconforto de estar embaixo? Pessoas têm desconforto de estar debaixo de uma autoridade. Ela se sente desconfortável. O que eu acho interessante, que é o desconforto de estar debaixo de uma pessoa só. Uma pessoa. É o desconforto de estar embaixo, o desejo de ser igual e o desejo de estar acima. Esse é o princípio de Lúcifer, que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos cair nisso. Amém? Por isso que precisa ser maduro para estar à frente de algumas coisas. Amém? Então nós devemos tomar cuidado com isso, amém? Então o resultado da soberba foi o quê? A inveja e a incapacidade de se submeter. Então o resultado de soberba é isso. É a inveja e a incapacidade de se submeter. Ele era criatura, mas almejou estar em uma posição superior do Criador. Nesse instante o diabo criou o quê? A regra da autoridade que domina também. Ou é opressora sobre. Deus sempre governou com amor. Satanás queria governar por vanglória, com desejo de aparecer. Então o que tem de gente que quer estar numa posição de autoridade para aparecer, eu digo, isso é a posição de Lúcifer. Porque ele não quer estar lá para servir com amor. Porque, amado, eu vou te dizer uma coisa, o nosso maior exemplo é Jesus. A Bíblia deixa bem claro que ele não veio para ser servido, ele mesmo diz, mas para servir. Amém? Se você deseja uma posição de autoridade para ser servido, eu vou te dizer, está errado. Eu fico preocupado, me entenda isso. Eu estou falando de uma imagem que é transmitida quando algumas pessoas se colocam melhor do que os outros. Porque a autoridade, irmãos, é para servir, não é para ser servido. Amém? Em nenhum momento a Bíblia diz que a autoridade é para ser servido. A autoridade é para servir. E o nosso maior exemplo é Jesus. Agora, quando você serve bem, quando você cuida bem, com certeza vai ter galardão.
E é bom que ele vem de Deus. Deus vai influenciar pessoas no coração delas para te amar, para te respeitar, para terem alta estima. Amém? Isso é maravilhoso. Porque a autoridade não pode ser forçada. É algo que é conquistado. Amém, irmãos? E isso é importante a gente lembrar. Amém? Agora eu quero te dar só alguns exemplos de rebeldia ou de rebelião. Amém? Eu vou citar para você alguns exemplos, não dá tempo de a gente falar tudo, mas vou te citar alguns exemplos, amém? Quando se lembra da rebelião de Cã? Lá está lá em Gênesis 9:20, você pode anotar, você pode ler em casa. Qual foi o exemplo de rebelião deles? O exemplo de rebelião deles foi o quê? A carne deleita-se em ver defeito em autoridades. Já viu esse tipo de pessoa que fica procurando defeito nas autoridades? Está cheio. O primeiro homem que entrou em rebelião tornou-se escravo. Presta atenção. O primeiro homem que se levantou com rebelião, ele se tornou escravo. Então quem entra em rebelião vai se tornar escravo, porque a quem você se oferece como servo, você faz aquele senhor da sua vida. Eu li para você esse texto no livro de Romanos. Amém? E em Gênesis 9:20 diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, andando de costa, com rosto desviados, cobriram a nudez do pai. Repita assim comigo: cobriram a nudez do pai. O que é isso? Eles não tinham prazer em ver o defeito do pai. Agora o outro não, fez todo mundo saber que o líder errou. Então, esse é o erro, o exemplo de rebelião. É o que? O desejo de ver defeito nas autoridades. Fica só olhando. Eu quero ver. Amém? Só isso é o que? Rebelião. E se Deus deixou escrito, é para a gente tomar cuidado, porque a gente corre o risco de cair nisso. Amém? Então toma cuidado, amado, se você tem prazer em ver defeito, porque isso não é o princípio que Deus estabeleceu. Amém? Deus estabeleceu o amor. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então quem ama, mesmo que um líder erra, vai guardá-lo em oração, porque ninguém é perfeito. Mas se você tem prazer em ver defeito na autoridade, você está num princípio terrível de Lúcifer. Ô gente, dá amém, por favor. Isso. Amém. Nós estamos ensinando, é um seminário, né? Nós estamos aprendendo aqui o que a Bíblia diz. Porque se você ficar muito quieto, eu vou ficar preocupado. Amém. Amém. Então, olha só. Aí continua o texto dizendo assim, ó: despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera ao filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos aos seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele na tenda de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então você vai ver, aquele que cobriu a nudez recebeu de Deus o quê? Honra. Agora aquele que expôs a nudez do seu pai, o erro do pai, a Bíblia diz que se tornou escravo, servo. Amém? Outro exemplo de rebelião aqui, Nadab e Abiú, eles ofereceram o quê? Fala assim comigo: fogo estranho. Então, o que é fogo estranho? Servir sem ordem é servir sem obedecer à autoridade. Mesmo que você faça algo que é bom, mas se é sem ordem, é rebelião. Alô? Você está aqui ou não? Não, pastor, eu achei que seria bom, eu fiz. Rebelião. Porque Deus colocou uma autoridade. Você feriu uma autoridade. Você passou por cima de uma autoridade. Quem é a autoridade nessa igreja? O pastor, junto com a sua esposa.
Se você faz algo que ele não te pediu, toma cuidado. Não, mas eu achei que era bom. Não é para você achar. Bíblia. Fogo estranho origina-se no homem. Fala assim, fogo estranho origina-se no homem. Amém? Não exige conhecimento da vontade de Deus, obediência à sua autoridade. É totalmente conduzido pelo zelo humano. Eu achei que era bom, por isso eu fiz. Davi não consultou a Deus e alguém morreu. Não consultou a Deus e Uzá morreu. Ele estava fazendo algo para Deus, mas que não era a vontade de Deus. Ele não consultou a autoridade. E o que aconteceu? Morte entrou em operação. Toma cuidado com isso, viu? É possível estar com Deus na doutrina, mas com a motivação errada, agindo sob a influência do diabo. Então, isso é o quê? O erro de Nadab e Abiú. É possível, no coração, você estar com a doutrina certa, mas quando você age, influenciado pelo diabo. Amém? Eles serviam com o pai, mas não tinham um coração disposto a servir sob a autoridade constituída. Nele representada. O desejo de agir sozinho foi concebido e colocado em ação. Amém? Toma cuidado com o desejo de querer agir sozinho. Tem pessoas que não gostam de trabalhar em grupo, já viu isso não? Não, eu prefiro fazer sozinho. Toma cuidado com esse tipo de pessoa. Porque ela quer o mérito só para ela, ela não quer dividir. Isso é andar fora do amor. Porque quem anda no amor do tipo de Deus não busca os seus próprios interesses, mas o interesse de agradar a todos. Amém? E esse texto é interessante. Levíticos 10:1 diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, ao que lhes não ordenara. E depois diz assim: então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e eu serei glorificado diante do povo. O que acontece? Quando você se levanta contra, quando você faz algo que não foi chamado para fazer, aquela posição sua, que chama-se rebelião, se encontra com a santidade de Deus. E aí parece que é Deus que te mata, mas você é que traiu o juízo. Amém? Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário. Imagina, na sua igreja, alguém se levantar contra o seu pastor e morrer dentro da igreja. Porque foi o que aconteceu aqui. Quer que eu te dê outro texto da Nova Aliança? Não, isso foi na Velha Aliança. Quer que eu te fale Nova Aliança? Ananias e Safira. Que culto foi aquele, gente? Diante de Pedro. Porque Pedro não pediu nada para Ananias e Safira. Eles viram os outros fazendo. E agora, falou, vou fazer também. Aí quando venderam, viram o dinheiro. Ah, rapaz, é muito dinheiro. E aí reteram parte. Não é assim? Então o que você falar com Deus, irmão, é melhor você cumprir. E reteram parte. E aí agora Pedro, cheio do Espírito, a Bíblia diz, vem agora, quem? Ananias, entregar a oferta, e Pedro não está sabendo de nada, porque Ananias e a mulher fizeram diante de Deus. E Pedro falou assim: por que diabo encheu o teu coração? E ele caiu morto. Eu imagino os diáconos, porque depois você vai ver que Pedro manda os diáconos tirar o corpo dele. Imagina esse culto, está lá os diáconos, Pedro está pregando e Ananias vem entregar a oferta e cai morto. Imagina, o pastor está aqui, irmão, vamos entregar nossos dízimos e oferta, e de repente o pastor é inspirado, e aí Ananias vem na frente, um tal de Ananias, quando vai entregar a oferta, Pedro diz: só um minutinho, você deixou o diabo encher o teu coração? Ele cai, morto, os diáconos. Imagina esse culto, irmão, como é que foi?
E aí agora vem chegando quem? A esposa chegando atrasada no culto. Não é interessante isso? Aí, ela chega no culto, vai diante de Pedro também, e fala assim, por que você consentiu com isso? Qual o erro dela? Fala assim, conivência. Se o teu marido erra, mulher, você não precisa morrer junto com ele não. Safira precisava morrer junto com o marido? Não, mas ela foi conivente com o erro. O marido agora está com coisa errada no coração e a mulher é conivente. Aí Pedro falou assim, olha, acabaram de arrancar o corpo do teu marido. Ela cai morta também. E os diáconos? Eu imagino como é que foi o resto desse culto, irmão. Eu imagino só todo mundo. Imagina o temor que caiu. Sabe, amado, eu estou dizendo, os dias de Ananias e Safira chegaram para a igreja de novo. Muita gente passando por desastres, por coisas sérias, por não considerar a presença e a autoridade. Mas a gente acha que isso não acontece, é porque você não lê a Bíblia. Porque o erro da nossa geração é que não tem tempo para ler. Porque o diabo tomou o tempo, né? Por isso que a Bíblia diz que os cuidados do mundo, o que é os cuidados do mundo? Trabalhar demais, ter outras prioridades, não é assim? Os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam o poder da palavra. Aí depois a gente, meu Deus, eu não entendo o que aconteceu com aquele irmão, ele era uma benção. Deixa eu te dizer, você não sabe o que estava entre ele e Deus. Porque nada acontece à toa. Só sei de uma coisa, Deus é o doador da vida, Deus não tira a vida de ninguém não. Amém? Obrigado, querido. Aleluia. Você está aqui, irmãos? Não vai embora não, viu? Agora você só pode sair daqui na hora que terminar agora. Amém? Vamos falar de outro exemplo aqui. E esse exemplo eu acho maravilhoso. Eu acho que você deveria ir lá em Números comigo, Números 12. Está sendo abençoado? Que coisa boa, irmão. Eu acho que você nunca mais vai querer que eu volte aqui. Você é doido, esse irmão só traz bambu. Você está de brincadeira. Só surra, não tem uma palavra de conforto. Mas nós estamos falando sobre liderança, como liderar e ser liderado. Estou dando um exemplo dos dois lados. Amém? Esse foi o tema que eu recebi, então eu estou sendo fiel, estou sendo obediente. Amém? Seria desobediência minha vir falar sobre fé. Esse é o meu tema aqui. Entendeu? Que senão quem ia morrer era eu. Eu falei, não vou morrer não. Eu não vou, eu vou pregar o que me falaram para pregar. Amém? Eu acho interessante que esse aqui nós agendamos lá atrás. Um tempão lá atrás. Esse evento aqui, amado, não aconteceu por causa dos acontecimentos. Isso aqui Deus já previa. Amém? E Deus só está querendo te livrar. Quantos querem morrer cedo? Ninguém, né? Eu estou te dando uns exemplos. Se você quiser morrer cedo, é só fazer isso aqui. Se levantar contra a autoridade. É rapidinho. Eu vou te mostrar que nesse tipo de coisa Deus age rápido. Eu vou te mostrar. E eu amo falar sobre isso. Porque esse é o meu chamado. Fui ungido para isso. Para falar coisas que você não gosta de ouvir. Mas que precisa ouvir. Amém? Esse é o meu chamado. Amém? Miriam e Arão. Eu quero te mostrar que rebelião atrasa o plano de Deus para a nossa vida. Você vai ver que o povo de Israel paga por conta de erros de Arão e Miriam. Mas olha só, vamos considerar, eles queriam se considerar iguais. E eles falam alguma coisa, mas vamos ler o texto. Olha só o que diz. Falaram Miriam e Arão contra quem? Quem era Moisés? O líder, a autoridade. Agora, sabe por que Miriam falou? Porque ela era a irmã mais velha. Não sei se você sabe disso.
Então, porque ela era irmã. Na família, ela podia ser a autoridade dele, mas na igreja, a autoridade era Moisés, porque foi Deus a quem levantou. Então, ela era a irmã mais velha, e aí se levantou ela, e a Bíblia deixa bem claro a ordem, e essa ordem é importante: Miriam e Arão. Então, quem começou a rebelião é o que vai sofrer o ônus mais pesado. Eu vou te mostrar, calma. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Amém? Olha só. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher etíope que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Deixa eu dizer, a mulher era de quem? É de Moisés? Então, manda a Miriam cuidar da vida dela. Amém? Não tem que ficar. A Bíblia diz: cuida da sua própria vida, da sua própria casa. Amém? Não é para você cuidar da vida dos outros. Amém? Quando você fica olhando para a vida dos outros, sem olhar para a sua, você tem que tirar a trave do seu olho primeiro, para falar de alguém. Um dia me falaram isso para mim, meu amigo. Eu me lembro de um homem de Deus chamado Herênio Ramiro. Eu convidei ele para almoçar. A gente fez uma feijoada e a gente estava muito feliz de receber aquele grande homem de Deus em casa. E aí, na hora que a gente sentou para comer, eu falei: Herênio, cara, deixa eu te dizer algumas coisas. Cara, tem um monte de pastor aí fazendo um monte de coisa errada, cara. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e tal, e tal, e tal. Ele falou assim: espera aí, cara. Você me chamou para almoçar ou para fazer meu ouvido de pinico? Eu falei: como? Ele falou assim: e outra coisa, quem é você para estar falando dessas pessoas? Como é que está a sua vida? Eu falei: Ele falou assim: quer morrer? Continua com essa vida que você está vivendo. E aí eu perdi até a fome, né, gente? Nem comi mais nada. Eu falei assim: quem é você para estar falando da vida dos outros? Como é que está a sua vida? Você me chamou para almoçar ou para falar mal dos outros? Sabe aquelas reuniões: gente, vamos tomar um café? Ou aquelas ligações, né? Gente, olha, é para a gente orar, viu? Se é para orar, por que não orou antes de ligar? E se orasse antes de ligar, não falaria para alguém. Porque Deus não é fofoqueiro. Deus não fala da vida dos outros. O acusador é o diabo. Toma cuidado para não dar um abraçado com ele. Então ele diz assim, né? 2, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o que diz o restante? O Senhor ouviu. Quem ouviu? Meu Deus, esses negócios é sério. Esses negocinhos nesses textos que passa direto, que você não percebe, é que é sério. Eles falaram contra Moisés e falaram como para todo mundo? Será que é só com Moisés que Deus fala? E os outros? Não. Fala com a gente também. Mas quem era o líder? Quem Deus tinha levantado? Não era Moisés? Mas era o desconforto de estar embaixo. Será que é só com Moisés que Deus fala? E a Bíblia diz: o Senhor ouviu. Ouviu quando? Na hora. Não é amanhã, um mês não, é na hora. Então naquela hora, um processo de morte começou. Mas o que aconteceu? Olha o que a Bíblia diz: era o varão Moisés, muito manso. Imagina, o bicho era manso e os outros falando mal dele. Imagina se fosse grosso, né? Ai, ai. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, repita assim comigo: logo. Fala assim, é rápido. Amém? Logo, o Senhor disse para quem? Para a autoridade, não para os rebeldes. Amém? Logo o Senhor disse a Moisés, e depois, e a Arão e Miriam: vocês 3, saem para fora da congregação. E saíram eles 3. Eu imagino Miriam e Arão. Aleluia, Deus vai pegar ele agora. Vai, seu besta. Está pensando que é o quê? Só você quer mandar? Eu imagino o coração deles. Agora eles vão ver que é bom para todos. Moisés vai ver o que é bom. Isso, Senhor, pega ele. Pega. Desce fogo sobre ele. E Moisés, amado, não está sabendo de nada. Moisés não está sabendo de nada. Porque quem falou mal foi Arão e Miriam. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu, Moisés não ouviu.
Moisés está tranquilo. E Deus disse, era muito manso Moisés, mais do que todos os homens sobre a face da terra. E Deus agora chama Moisés, e agora manda chamar também Arão e Miriam. Vocês três, sai para fora. Sai para fora da congregação, porque eu vou tratar com vocês aqui. Logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, vocês três, saí para fora da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou quem? Aí ele já ficou preocupado, né? Falou assim, não é com Moisés que Deus vai tratar, não? Está chamando a gente? Não é interessante? Moisés não está sabendo de nada. Aí chamou Arão e Miriam. E eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Arão e Miriam falaram assim, rapaz, a gente se arrebentou, viu? Porque Deus está fazendo o quê? Estabelecendo a aliança que ele já tem com Moisés. Se tem alguém fiel aqui, é Moisés, e com ele eu falo, em sonhos e em visão. Amém? Ele diz, não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ele diz, boca a boca, falo com ele. Repita assim comigo, claramente. Isso é importante, claramente. E não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra meu servo Moisés? Olha para cá agora. A Bíblia deixa claro que com o líder Deus fala claramente. E com os outros é por enigma. Ovelha, não sei se você sabe, mas ovelha não enxerga direito. Sabia disso ou não? Ovelha, você tem que bater na rocha, na pedra, para ela te seguir. Ela é guiada pelo que ela ouve. Mas com o líder Deus fala boca a boca, em sonhos, em visões. E ele fala claramente. Por isso que para o líder é mais sério. Porque se Deus fala claramente, ele está fazendo errado, imagina. É uma pancada na moleira, né? Tanto para quem está fazendo errado e para quem está se rebelando. Estou falando sobre como liderar e ser liderado. Amém? E a Bíblia diz que então a ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra eles. E retirou-se. Repita assim comigo, retirou-se. O que aconteceu agora? Miriam e Arão, Deus agora saiu. Quando a presença sai, as trevas entram. E aí o que acontece? A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa. Por que Miriam? Porque foi ela que começou. Achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, meu Senhor, agora é meu Senhor? Agora? Depois de falar um monte de besteira? Então é por isso que eu digo, às vezes vai ter que acontecer uma desgraça para alguém cair em si. Está escrito. Tem gente assim, ó. Se acontecer uma desgraça, a gente já vai saber por quê. Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito, irmão. Não fica assustado comigo. E isso está escrito, sabe para quê? Para que a gente não faça. Mas o meu povo perece porque lhe falta. Vocês querem que eu continue ou não? Quer ser livre de uma desgraça? Amém. Então vamos lá. Então esse é o propósito. Aqui não é para botar medo em você, não. Isso aqui é para trazer temor. Medo é uma coisa, temor é outra coisa. Amém?
Então disse Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, olha como é que ela estava, como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. E aí o que aconteceu? Porque agora houve arrependimento de Arão. Agora Deus falou assim: eles eu não quero mais saber, que Deus saiu, a nuvem se afastou. E agora o líder tem que ir diante de Deus. Eu não sei contar você, mas eu sou abençoado de saber disso. Por isso que quando você honra uma liderança, você vai estar guardado debaixo dessa proteção. E se o teu líder errar, mas porque você está em obediência à palavra, você vai estar guardado. Se o teu líder errar, você não precisa errar falando contra ele. Porque ele é um ser humano também e está sujeito a erros. Mas foi Deus é quem levantou e Deus sabia que ele ia errar. Deus sabia que ele não era perfeito. Então toma cuidado quando fala de liderança. Porque você também não é perfeito. Acho que a gente podia encerrar aqui, né? Eu gosto desse silêncio. Toma cuidado para você não ficar procurando defeito nas autoridades. Toma cuidado para você não se igualar à autoridade. Porque foi Deus é que levantou. Se Deus não te colocou lá é porque você não está pronto. E você, se não foi você que fez errado, por que você está querendo se envolver? Se alguém errou, vai dar conta com Deus. Você não precisa pagar junto, falando mal. Se você não é a parte da solução do problema, fica quieto, ora. Não divulga a desgraça. Como eu queria que essa igreja estivesse cheia para ouvir o que eu estou falando. E se livraria as pessoas da morte. Tem pessoas que estão juízo sobre elas. Agora você não deve... O que você deve fazer depois dessa palavra? Primeira coisa, se arrepender. Porque talvez também o diabo colocou coisa no teu coração. Você não deixou sair pela boca, mas considerou. Começou a questionar. Toma cuidado com isso. Porque Deus vê o coração. Acho que essa manhã é uma manhã de arrependimento. Para todos nós. Amém? Porque às vezes o povo está errando por nós não ensinarmos. Por nós não temos tempo. Eu já me peguei, amado, mal. Eu já me arrependi diante de Deus. Porque eu vivi trabalhando que nem um louco, que nem um louco, que nem um louco, que nem um louco. E não me separava tempo para estudar a palavra. E quando vinha correndo, pregava uma palavra lá e achando que, sabe, às vezes, amado, no púlpito, Deus tá te tolerando por amor ao povo. Mas juízo está sendo também liberado. Então toma cuidado. Irmão, não escapa a ninguém. Eu falei desde o primeiro dia. Amém? Tá todo mundo no bolo aqui, viu? Eu não achei, tá... Não, eu não, aleluia. Você é o primeiro. Quem está com esse sentimento é o primeiro. Eu não fiz nada, não. Se está aqui, Deus está falando, é porque você precisa ouvir também. Sabe, irmão, eu quero encerrar. Eu teria muitas outras coisas para falar. Como eu disse, eu não vou esgotar esse assunto. Mas eu acho isso muito sério. Porque a falta de conhecimento tem trazido pessoas para a morte. A falta de conhecimento, e o diabo tem usado dessa ferramenta, sabe? E pessoas que são pessoas de Deus, que têm um coração maravilhoso. Mas o diabo semeou coisas no coração. E agora essas pessoas estão perdidas. E a gente tem que ter o quê? Compaixão. Sabe, você não deve ter um tom de julgamento. No seu coração não pode permear, sabe? Não, eu quero ver o que vai acontecer. Não, amado, não deseja isso não. Deve ter, sabe, amor no seu coração. Amém? Eu queria encerrar esse tempo aqui. Eu queria que você... Queria falar sobre fidelidade. Amém? Vou encerrar falando sobre fidelidade.
Acho que vai ser bom, aí vai dar um alívio para você. Abra 2 Timóteo capítulo 2, por favor. Segunda Timóteo 2. Segunda Timóteo 2, capítulo 2. Diz assim, ó. Olha o sentimento do líder, do pai espiritual Paulo, falando com o seu verdadeiro filho na fé. Ele diz assim no verso 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que ele diz? Presta atenção aqui, ó. Ele diz assim: E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens, não é para qualquer um. Você não gasta tempo com qualquer um. A homens fiéis e também idôneos, com o propósito de quê? Para instruir a outros. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, porque o contexto aqui é fidelidade. Ele diz: o que você ouviu de mim, o que você aprendeu de mim, o que você ouviu de mim através de muitas testemunhas. Ele diz: transmite a homens fiéis. A homens fiéis. E ele diz o quê? Com base nisso, que fidelidade está ligado a um prêmio. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: fidelidade está ligado a prêmio. Outra coisa, fidelidade cresce, aumenta. Fidelidade é fruto do Espírito, está dentro de mim e de você. Você pode ver isso lá em Gálatas 5:22. Amém? Fidelidade é uma coisa muito interessante. Ela só pode ser demonstrada no tempo de adversidade. Você pode repetir isso comigo, irmão? Fidelidade, de novo, vou te dar uma chance. Fidelidade só pode ser demonstrada em tempos de adversidade. Agora eu quero que você pense sobre isso. Amém? E é isso que Paulo está tratando com Timóteo. Porque você vai ver, ele falou assim: Timóteo, quero que você saiba, nesses últimos dias vai ter algumas coisas acontecendo. E eu gosto as cartas de Paulo para Timóteo e para Tito são denominadas as cartas pastorais. Então eu amo essas cartas, eu já li muitas e muitas e muitas vezes. Eu sou muito abençoado com essas cartas, porque ela me mostra como eu devo tratar o liderado. E você vai ver que Paulo não deu moleza para Timóteo. Timóteo, ele era um jovem, e Paulo, ele escreve boa parte das cartas preso. E ele diz: olha, Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Aplica-te à exortação, ao ensino, à correção. Ele não dá conforto para Timóteo. Ele diz assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você vai ver que ele não dá moleza. Ele vai pegar Timóteo e sempre vai levar para a palavra. Amém? E como eu disse, fidelidade só pode ser demonstrada em tempo de adversidade. Por quê? Quando é fácil, qualquer um pode fazer. Fala assim: quando é fácil, qualquer um pode fazer. Agora, o padrão aqui é fidelidade. Só quem é fiel pode cumprir o que está no coração de uma liderança. Amém? Só quem é fiel. E quando você é fiel a uma liderança, eu quero que você entenda que é uma liderança que Deus levantou. Quando você é fiel a um líder, você está sendo fiel a Deus. Porque as pessoas dizem assim: não, eu amo a Deus, eu tenho que honrar a Deus. Não, amado, deixa eu te dizer, se você quer honrar a Deus, você precisa honrar a liderança. Porque foi Deus quem instituiu liderança. Mas pastor, e se ela errar? Foi Deus quem pôs. Porque se você quer dizer que o seu líder não pode errar, deixa eu te dizer uma coisa, o que falar de Jesus e Judas? Judas era um líder de Jesus, e ele errou. E o que Jesus fez? Serviu a ceia para ele. Mesmo ele vindo dando um beijo nele. Eu falei assim: o que você fez, Judas? Amém? O
queria que você pensasse sobre isso. Não fica procurando perfeição. Deus está atrás de fidelidade. Não fica procurando defeito. Amém? Quando é fácil, qualquer um pode fazer. No ministério, devemos aprender que haverá tempos de abrir mão de muitas coisas. Quantos sabem disso? No ministério, você precisa entender que se você quer servir a Deus mesmo, você vai ter que abrir mão de coisas. Jesus deixou a sua glória. E ele falou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. O que era isso? Ficar longe do seu Pai. Ser separado de Deus, porque ele assumiu o pecado da humanidade. Mas contudo, seja feito fidelidade. Paulo também, eu gosto de Paulo demais. Paulo, quando ele estava sendo acusado, depois de prisão lá, A e B, e aí agora Paulo, perto do final da sua vida, ele sabia que o final da sua vida era em Roma. Ele agora é colocado diante do rei Agripa e dão a condição para ele se defender diante da multidão toda. Ele disse uma coisa que isso me inspira, irmão, isso me emociona. Eu vou te dizer uma coisa. Paulo, ele poderia falar um monte de coisa. E quando ele está diante do rei Agripa aí de Festo, com a posição de se defender, ele falou: só quero que vocês saibam de uma coisa: eu não fui desobediente à visão celestial. Sabe o que ele estava dizendo? Você, ninguém vai tirar minha vida, é eu que vou entregar. Quando chega o final da vida dele, ele chama o seu filho Timóteo. Ele diz: Timóteo, a coroa da vida já me está preparada, mas eu quero que vocês saibam, eu completei a carreira, estou guardando a fé. Ele diz: só resta uma coisa para fazer, para oferecer como sacrifício. Só existe mais uma oferenda: oferecer esse velho corpo. E agora Paulo ia ser morto. Sabe, irmão, eu vou te dizer uma coisa: ou você anda em fidelidade, então para de ser crente frajuto e vai embora. Porque nós temos homens que deram a própria vida. E você quer pessoas perfeitas, você não é perfeito. Sabe, quando eu lembro disso de Paulo, amado, sim, me mexe comigo. Ele pega Tito, irmão, vai ler essas cartas. Ele diz: Tito, deixa eu te dizer, nos últimos dias, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 1, ele diz: nos últimos dias, Timóteo, serão tempos difíceis. Sabe por quê, Timóteo? Porque os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, blasfemos, jactanciadores. Pode ver lá. Presunçosos, soberbos, desobedientes aos pais e mães. Sabe que você tem um pai espiritual também? Desobediente a pais e mães, ingratos, profanos. Depois, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quer que eu te prove isso? Faz um churrasco. Vai todo mundo. Agora marca a oração. São mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E eu tenho sofrido com isso, irmão. E a mensagem que eu prego é uma mensagem que confronta mesmo. E eu tenho visto quanto o povo de Deus tem perecido e não tem esforço nenhum para sair disso. Sabe, de abrir mão de coisas. Sabe, irmão, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Sabe, Deus instituiu essa igreja aqui para alcançar essa região. E a gente está, às vezes, brigando entre si, porque quer um posto. Deus não te deu um cargo. Deus te deu um chamado. E você não tem que estar preocupado com a outra pessoa, porque o que Deus te chamou para fazer, só você vai fazer. Ninguém vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Se você não fizer, Deus vai levantar outro, mas não vai fazer igual você faria. Amém, irmãos? Então eu quero que você tome cuidado, sabe? Quero que você enche o teu coração de compaixão por pessoas que estão errando. Não erre da mesma forma. Ame essas pessoas, ore por essas pessoas que erraram. Sabe, os insubmissos,
os fracos e os desanimados, precisa de você bem, orando por eles. Amém? Quantos foram abençoados? Sabe, amado, eu queria te agradecer por você me suportar, de me ouvir, sabe, de estar aqui. E eu sei que essa palavra que eu preguei nesses 2 dias para a liderança vai estabelecer coisas dentro de você. Eu tenho certeza disso. Você não será mais o mesmo, você não vai me esquecer mais. Eu tenho certeza disso. Um dia quando você estiver pregando, você vai lembrar, rapaz, um dia um baixinho foi lá na minha igreja. Ele bateu tanto, que eu tenho as marcas até hoje. Por isso que eu não esqueço. Sabe, amado, cicatriz é para lembrar do seu erro. Sabia? Tem marcas em você, cicatrizes, que te reportam ao passado. Sabe, amado, nós devemos se posicionar. Amém? Eu queria que você ficasse em pé, eu queria orar junto com você. Eu queria que você orasse também. Talvez você fazer a sua oração. Não esperar por mim, sabe? Se arrepender diante de Deus e dizer, Pai, me perdoa. Eu vou melhorar. Sabe, talvez o que cabe a nós é se ajoelhar mesmo. Paulo diz, por esta causa eu me ponho de joelho. Sabe, talvez você tenha que se pôr de joelho pela sua vida, pela vida de irmãos, pela vida da sua igreja. Amém? Então eu queria que você orasse. Eu quero te dar um tempo, não fique esperando eu orar por você. Quero que você coloque a sua vida diante de Deus agora. Amém? Que você reconheça que você precisa melhorar. Que você coloque diante de Deus pessoas que você falou mal, que você desejou coisas no coração. É hora de arrependimento. Amém, irmãos? Pai, obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para te pedir perdão. Para reconhecer, Pai, que a falta de conhecimento às vezes tem nos levado para um lugar de julgamento, para um lugar terrível, Senhor. E nós queremos te pedir perdão. Queremos, Pai, te dizer que te amamos, que vamos acolher a sua palavra nesses dias. E, Pai, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Te pedimos perdão, Senhor. Nós te honramos. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é o bem mais precioso que nós temos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Ore, 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 irmãos. Ore. Ore. Ore, coloca a tua vida diante do Senhor. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Oh, te amamos, Pai. Te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos. Nos arrependemos, Pai. Reconhecemos a nossa dependência total do Senhor. Oramos, Pai, pelos nossos irmãos que estão fracos, que se desanimaram, que se encontram submissos. Pai, nós guardamos eles. Falamos, diabo, você não tem poder sobre a vida deles. Tomamos autoridade sobre eles. Pai, muito obrigado. Eu declaro nessa manhã, Pai, um novo tempo sobre essa igreja, um novo tempo sobre esse povo, uma liderança forte, uma liderança do Espírito, homens e mulheres sendo levantados nos departamentos. Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, nós te bendizemos, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu perdão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Pai, muito obrigado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, que nos livra da maldição, Pai.
Todo sentimento errado no nosso coração, que um dia foi brotado, nós arrancamos desde a raiz. E declaramos, Pai, um milagre acontecendo sobre essa igreja. Milagre nas finanças, Pai. Milagre, Pai, no meio do povo. Arrependimento genuíno. Uma atmosfera de santidade, de temor caindo sobre esse lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Glórias ao Senhor. Te amamos. Te bendizemos. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia, Senhor. Te amamos, Espírito Santo querido. Muito obrigado por nos ajudar. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus me mostrou algo, irmãos. Existia uma sentença sobre vida de pessoas que estão aqui e não estão aqui. E isso foi quebrado hoje. O diabo não vai conseguir o que ele queria. Foi destruído no reino do Espírito. Sabe, irmão, eu quero que você saiba que você vai perceber alívio. Você vai perceber Deus encontrando o coração de pessoas. Amém? Eu queria agradecer ao pastor Ari, sua esposa, essa liderança, por confiar o púlpito da igreja para mim, por um assunto tão sério. Eu espero ter alcançado o coração de vocês. Eu quero que vocês se preparem para um tempo maravilhoso. Amém. Muito obrigado, viu, pelo carinho. E se preparem para hoje à noite. Amém, irmãos? Vamos ter um culto de celebração maravilhoso. Amém? Ainda tem mais. Mas vai ser outro tipo de palavra. Amém? Amém. Aleluia. Pastor, obrigado. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Aleluia. Irmãos, esse seminário foi marcado no dia 25 de maio de 2016. 25 de maio de 2016. E Deus não deixou acontecer. Aconteceu hoje. Aconteceu ontem. Deus tem o tempo e a hora. Amém? Eu não tenho palavras para agradecer à disposição do pastor Zé Roberto. Ele sabe do meu carinho, da minha admiração por ele. Nós criamos uma aliança desde 2005. Foi 2005, né, Zé? Desde 2005. Deus nos uniu de forma sobrenatural. E eu sei o quanto Deus tem agido por meio da vida dele. Eu aprendi uma coisa, que a unção que você admira é a unção que você atrai. Amém? Então nós temos por ele admiração, carinho. Eu sei que um pouco disso nós vamos desfrutar também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu chamado. Que você saia daqui hoje para refletir. Amém? Porque eu sei que Deus quer nos salvar. Amém? Deus quer nos fazer crescer, amadurecer. E ontem eu falei para ele, Zé, já é 2 horas da manhã. A gente queria continuar conversando, mas precisava dormir. Mas eu sei que Deus tem coisas grandes para fazer essa noite em nosso meio. Amém? Aleluia. Vamos agradecer ao Pai. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor manifesto. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por nos corrigir, Pai. Porque sabemos que o Senhor nos ama. E por nos amar, Pai, o Senhor traz orientações para nos proteger, para nos salvar. Pai, que o nosso dia seja um dia maravilhoso. Um dia, Senhor, em que nós nos colocaremos à disposição para ouvir a Tua voz. Senhor, dá-nos um culto abençoado nesta noite, Pai. Que a Tua presença seja manifesta nesse lugar. É o que eu te peço. Abençoa a vida do pastor Zé Roberto. Multiplica, Senhor. Pai, faça com que o seu ministério avance. Eu sei que sonhos tem no seu coração
E eu sei, Pai, que muitas coisas o Senhor ainda há de fazer. O Senhor há de nos surpreender e nós vamos ouvir boas coisas, Pai, vindo lá de Guará. Em nome de Jesus. Amém. Amém.